Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e a gente vai estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição aquática. E a partir desse momento a gente vai estar dando foco na legislação da água que é aplicada aqui no Brasil. E quando a gente fala sobre legislação da água, a gente não pode deixar de citar a Política Nacional de Recursos Hídricos, a PNRH, que também é conhecida como a Lei das Águas. Essa política ela foi criada pela Lei número 9.433 de 97 e ela também estabeleceu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos, também conhecido como SINGRE. E até como mencionei, é conhecido como Lei das Águas. Ela foi um marco por causa que foi a partir desse estabelecimento dessa lei que houve essa preocupação de haver uma gestão, de haver um gerenciamento, de haver um planejamento no uso da água em diferentes tipos de uso, não somente para consumo humano, mas também para outros tipos de atividade, até também para promover a qualidade e conservação ambiental. Então, só citando os objetivos principais da PNRH, primeiro é que ela tem o objetivo de garantir a água em quantidade e qualidade devida para todos os tipos de atividades, como eu mencionei, também as atividades humanas, mas também as de conservação de ambientes, como as áreas de proteção ambiental e as unidades de conservação que são determinadas pela lei. Também a gente vê o segundo objetivo, que é proporcionar e incentivar o uso racional e integrado dos recursos hídricos. Então, como mencionei, agora tem um planejamento para isso e promove a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos que são críticos e atingem a sociedade, sendo estes causados tanto de forma natural como também de forma antrópica. Os instrumentos que são utilizados pela Lei das Águas primeiramente é o Plano de Recursos Hídricos, que basicamente ele coloca planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas do Brasil. Também temos o enquadramento, que já é determinando a qualidade do rio, e sendo que isso é determinado, tem que levar em consideração 3 aspectos, que é o rio que temos, ou seja, levando em conta a situação atual de um determinado rio, o rio que queremos, que seria o rio para o futuro, e o rio que podemos ter, que já seria analisando condições realistas, tanto sociais quanto econômicas, para poder haver um planejamento da qualidade desse rio. E isso é determinado pelo CONAMA, principalmente, que a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito desse órgão nacional. Também a gente tem a outorga, que ela basicamente assegura o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos, e isso é direcionado principalmente pela Agência Nacional de Águas. Também nós temos a cobrança, que ela estimula o uso racional da água e gera recursos financeiros para os investimentos na recuperação e a preservação de mananciais das bacias. E justamente começou a se haver uma cobrança da utilização da água, porque também foi a partir dessa lei que foi observado que a água, ela na verdade, ela possui valor econômico e não um valor, ela não é ilimitada no caso. E por último, a gente tem o sistema de informações dos recursos hídricos, que é obrigação, no caso da ANA, de disponibilizar as informações e coisas do tipo para poder haver uma análise da qualidade de água que nós temos aqui no Brasil e tudo mais. Temos aqui também o segundo órgão, na verdade, o segundo órgão, primeiro foi a Agência Nacional de Águas, na verdade, que foi citada, e nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente,
que ele foi criado pela Lei número 6.938, de 81, que também estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Na verdade, o CONAMA ele é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e ele basicamente estabelece o licenciamento ambiental, quais são os critérios para ver o licenciamento ambiental de algumas atividades e para alguns locais, estabelecimentos que façam atividades potencialmente poluidoras. Também a gente tem os padrões de controle ambiental, que é determinado pelo CONAMA para diversos setores. Também a gente deve se saber que as reuniões do CONAMA, elas geralmente são feitas de 3 em 3 meses. Esse órgão é liderado pelo ministro do Meio Ambiente e geralmente essas reuniões elas são públicas e abertas ao público, apesar que também podem haver reuniões extraordinárias que sejam fora de Brasília. E basicamente eu quis destacar a Resolução 357 de 2005 porque é justamente essa que determina a questão da qualidade de água, dos tipos de água e tudo mais, todo o enquadramento que há para a qualidade da água. Como até mencionei também que o enquadramento é um dos instrumentos que é estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos. O CONAMA ele define, eu trouxe aqui o exemplo de uma das tabelas que tem os parâmetros para as águas salinas no caso, e o CONAMA basicamente ele define os valores máximos dos parâmetros ambientais e a concentração de vários contaminantes em água. Se temos atividades humanas, consequentemente a gente vai ter contaminação. E só que sempre há o limite do quanto que isso pode ser suportado tanto pela saúde humana quanto para outros tipos de uso, outros tipos de atividade. Também a gente tem a Resolução 430 de 2011, que ela estabelece algumas alterações sobre a questão dos lançamentos de efluentes. Então até eu trouxe a tabela que agora é aplicável, né, desde 2011, ao invés da primeira resolução referente a isso, que foi a do dia 2005. E aí estão alguns contaminantes que podem estar presentes na água, o limite deles, que pode ter da sua concentração. E aqui eu trouxe também um exemplo da classificação de enquadramento. O CONAMA ele estabelece tanto as águas em classes e também os usos de águas, no caso, doces, salobras e salinas. Eu coloquei a água doce porque é justamente o tipo de águas, os tipos de águas que a gente utiliza para o consumo humano e tudo mais. Então, percebam que tem desde a preservação de uma unidade de conservação até também a questão de uma harmonia paisagística. E a gente vê que as águas doces têm 5 classificações, no caso, 5 classes de tipos de água. As salobras e salinas elas já possuem 4 tipos de classes, e sendo que a especial seria, digamos, a perfeita para todos os tipos de atividades, desde naturais até as humanas. E por último a gente tem a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Roessler, que é a FEPAM, que ela já é um órgão estadual, especificamente do Rio Grande do Sul, e ele atua desde 1999. Ele coloca os mesmos parâmetros estabelecidos pelo CONAMA. Ele estabelece também esse órgão, segue da mesma forma as coisas do CONAMA. Ele basicamente também ele tem essa função de fornecer o licenciamento ambiental de atividades de impacto local no Rio Grande do Sul, e ele define atividades e regras da descentralização do licenciamento que são estabelecidas pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente, também conhecido como CONSEMA. Então foi basicamente isso que eu quis trazer a vocês, eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau, obrigada pela atenção.